Boa tarde. As medicinas alternativas estão a ser cada vez mais utilizadas em situações de doença, sobretudo nas crianças. Há vários estudos recentes que o mostram. Mas não estão a substituir a medicina convencional. Os doentes procuram as duas em simultâneo. O valor e a eficácia dos tratamentos alternativos sempre foi posto em causa e também sempre levantou muita polémica no mundo ocidental, mas este tipo de terapias que olha a pessoa de uma forma mais completa, como um sistema, ganha cada vez mais adeptos. Até que ponto é que a medicina do futuro será um misto destes dois mundos? É o debate para o qual o convidamos esta tarde no Sociedade Civil. Há quem recorra a elas quando as respostas da medicina tradicional não satisfazem, mas as chamadas medicinas alternativas são cada vez mais encaradas como abordagens válidas e complementares aos cuidados de saúde tradicionais. Esta nova visão integral do tratamento de um paciente é o tema que iremos discutir hoje no Sociedade Civil. E mais à frente, na Semana Mundial do Ritmo Cardíaco, o Dr. João Primo vem a estúdio falar do primeiro desfibrilador compatível com aparelhos de ressonância magnética. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Hoje falamos então de terapias alternativas, da medicina complementar alternativa e já sabe que, como sempre, pode participar se quiser e pode fazê-lo de viva voz, ligando para o número do Sociedade Civil, do programa, e colocando as suas questões, ou deixando também as suas experiências nesta matéria, ou então através da página do Facebook do Sociedade Civil, onde o tema de hoje também já lá está, com as reportagens que vamos passar aqui no programa e que dão informação também sobre este tema. Pode deixar o seu comentário, pode deixar também as suas perguntas e pode, como sempre, se quiser, deixar também as suas sugestões para temas que gostasse de ver aqui debatidos pelos especialistas que passam pelo programa do Sociedade Civil. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde, bem-vindos. Vamos falar hoje de medicinas complementares alternativas e já os vou ouvir aos 4 sobre esta matéria. É um tema até certo ponto ainda polémico, que levanta muitas questões, provavelmente já foi mais do que é agora. Maria João Cardoso, bem-vinda. É cirurgiã da mama e é presidente da Mama Help, que é um centro que junta a medicina convencional com outras terapias na luta contra o cancro da mama e que nasceu há 3 anos, sensivelmente, não é? Exatamente. No Porto. Foi logo uma ideia de início juntar a medicina tradicional e os conhecimentos da medicina tradicional a estas terapias alternativas e porquê que pensou tudo isto em conjunto, Maria João? Porque quando se passa anos e anos a tratar e a diagnosticar doentes com cancro da mama, se percebe que há muitas questões relacionadas com os tratamentos convencionais, com os efeitos laterais dos tratamentos convencionais, que nós não conseguimos abranger com a medicina convencional. E que esta procura é uma procura muito frequente, sobretudo em pessoas com um conhecimento científico um bocadinho mais avançado, mulheres mais novas. É uma procura muito frequente. E a ideia é, quanto mais nós soubermos o que as pessoas fazem, mais nós podemos complementar e ajudar. Portanto, o conceito alternativo foi claramente substituído pelo conceito complementar. E este nosso conhecimento do assunto, eu acho que é fundamental para podermos ajudar mais as pessoas. Metia-me muita confusão, depois das consultas, que as pessoas fossem não sei onde buscar acupuntura, não sei onde buscar osteopatia. E faziam-no com frequência? Frequentissimamente. Porque sentiam que a medicina convencional não dava respostas a certos problemas delas. Exatamente. E se na área das intervenções complementares, como a osteopatia e a acupuntura, que tem essencialmente o aspecto de melhoria global da qualidade de vida, é muito mais complicado. Durante os tratamentos convencionais de cancro, nomeadamente a quimioterapia, que é se calhar mais complicado de lidar, a utilização de ervas ligadas mais à naturopatia tem que ser um conhecimento adquirido das duas partes, porque senão nós arriscamos a não estar a fazer bem de um lado nem estar a fazer bem do outro. E o Mama Help surgiu claramente com esse objetivo. Portanto, também no sentido de controlar o tipo de tratamentos que as pessoas faziam, não é? E tentar compatibilizá-los. Em vez de os excluir e de os rejeitar,
compatibilizá-los, não é? Mas imagino que nem tudo o que entra dentro destas medicinas complementares, como lhe chamou, prefere chamar, esteja no Mama Help, não é? Geralmente lidam com que medicinas alternativas? Não está ou tudo incluem porque que medicinas alternativas? Não está tudo, porque seria impossível estar tudo. Até porque a sociedade civil é bastante renitente à introdução de novas abordagens. E nós sabemos isso. Portanto, nós começamos com as áreas que são mais consensuais. Uma delas é a acupuntura, é consensual. É consensual que a acupuntura ajuda a melhorar imenso a qualidade de vida das doentes com cancro durante e após o tratamento. É consensual na sociedade? Ou é consensual em termos médicos, entre os especialistas? Mesmo em termos médicos. A acupuntura é das poucas áreas das medicinas complementares que neste momento tem formação médica específica, nomeadamente na anestesia e na dor. E, portanto, é consensual. E a acupuntura acho que levanta poucos problemas. As pessoas podem não acreditar ou podem acreditar, mas, na realidade, é daquelas que é mais consensual. As áreas que não são de intervenção direta dentro do organismo são mais ou menos consensuais, porque, novamente, as pessoas podem não acreditar ou acreditar, mas sabem que também não lhes faz mal. Nomeadamente o Reiki, nomeadamente a reflexologia, a osteopatia, todas essas áreas não provocam grandes problemas. A área mais complicada é claramente a área da introdução das ervas e dos produtos usados em medicina natural e da homeopatia na complementaridade do tratamento com cancro. Esse é o problema, a principal problemática que nós temos que lidar, e por isso nós procuramos logo de início ter um naturopata que tivesse uma formação científica sólida na área da biologia para conseguir compreender o que se passa dos dois lados. Fazer a ponte, não é? Pois, porque as pessoas acham que ser um produto natural significa que não faz mal. O que não é obrigatoriamente verdade. Porque os produtos têm o seu metabolismo e podem interferir com o metabolismo de outros que estão a ser usados para tratamento. E nos medicamentos convencionais também há muitos produtos É naturais, evidente, não é? É evidente. Incorporados. Pedro Chay, bem-vindo. É professor e é terapeuta de medicina chinesa. A medicina chinesa inclui muito mais coisas do que a acupuntura, que estávamos aqui a falar, não é? A acupuntura é uma parte menor, aliás, da medicina chinesa. E nós consideramos que é a parte menos importante. A China... Ah, é? Isso eu não sabia. E para a medicina chinesa, a parte mais importante é a fitoterapia chinesa, o uso de ervas chinesas. Aliás, a China trata há milhares de anos doentes com cancro, entre outros cancro de mama também, com recurso a ervas chinesas. Ainda hoje o faz, há mais de 50 anos que a China faz em complementaridade com a medicina convencional, utilizando tudo o que a medicina convencional tem de bom, que foi introduzido a seguir àquilo que a medicina chinesa já fez. E hoje o cancro, e o cancro de mama também, na China é tratado frequentemente em hospitais, com a introdução de medicamentos à base de ervas que são dados por via parentérica, ou seja, na veia, diretamente na veia, com efeitos de redução da carga oncológica absolutamente impressionantes, e que tenho a certeza que a curto prazo... Não são para tratar diretamente o cancro. São para tratar diretamente o cancro. São? Ou são para aliviar os efeitos dos tratamentos convencionais? Também. A Organização Mundial de Saúde defende há mais de 20 anos que a medicina chinesa é eficaz como complemento da medicina convencional, nomeadamente no que respeita à dor e no que respeita à diminuição dos efeitos colaterais da quimio e da radioterapia. Sem dúvida, isso é consensual e mesmo a nível médico é reconhecido. Acontece que no Ocidente há este medo natural do desconhecido relacionado com as ervas, nomeadamente com as ervas chinesas, justamente porque não se conhece bem a interação de umas com as outras no Ocidente. E não se conhece bem, entre outras coisas, também há uma espécie de atitude de rejeição do conhecimento chinês. Ou seja, quer dizer com isto, muitas vezes um trabalho científico que é feito por um chinês não tem valor. Se for assinado por um americano, já passa a ter o valor todo. Aliás, há 2 anos atrás eu tive uma reunião... Na forma como nós lemos isso no Ocidente. Justamente. Ou seja, há muita coisa que no Ocidente diz-se não sabe, não há estudos, mas é falso. Há milhares de estudos, milhões de estudos. Não são assinados por nenhum americano, nem por nenhum português ou europeu. Mas temos acesso a eles e podemos ter acesso a eles. Podemos ter, se quisermos ter. Mas realmente cria-se uma rejeição. E estava a dizer justamente que o governo chinês, há 2 anos atrás, pediu-me conselho em relação a como ultrapassar essas circunstâncias. Eu disse: contratem um professor norte-americano reformado que venha para cá validar os vossos estudos científicos. É o que vocês precisam mais nada. Vocês fazem uma graça ou era mesmo um conselho a sério? Foi um conselho a sério, literalmente. Justamente no sentido em que o que existe é... As coisas não são publicadas, os chineses não conhecem os canais normais de publicação ocidental. As coisas acabam por não ser publicadas por aquele canal
E é o único canal em que são reconhecidos. Não é que as coisas não existam, não são conhecidas. Provavelmente há um outro sentimento que se Só quero dizer uma coisa que é muito Diga, Pedro. importante, para não criar nenhuma animosidade do lado de lado. Ou seja, eu não estou a querer dizer que existe um problema de rejeição. Na prática as coisas não chegam bem. Eu percebo, eu estudei medicina, percebo o que é que se sente um médico quando está perante estas circunstâncias. Em primeiro lugar, ele quer o bem do seu doente. Portanto, é natural que rejeite aquilo que desconhece. Eu estou a dizer que o sistema está viciado no respeito à forma de fazer conhecer. E que os chineses podem e devem entrar pelo caminho que já é conhecido para fazer com que o método deles seja conhecido. Perguntava eu, ou sinto que há um bocadinho também esse sentimento, ou essa percepção, de muitas vezes encarar este tipo de terapias como coisas novas que estão a chegar, como alternativas também, mas sobretudo como coisas novas, ou seja, não se tem muito a noção de que técnicas ou tratamentos como a acupuntura são fruto de uma história muito antiga Sem já, dúvida, não é? sem E de um dúvida. conhecimento muito antigo. No caso da não há medicina muito chinesa, ao contrário. Para nós, a essa quimio e a noção. radioterapia é que é uma novidade. É que são novas, não é? É que são novas e que se foram adotadas também. A China, ao contrário do Ocidente, teve sempre uma perspectiva positiva em relação a tudo o que é novo e é bom, é para aceitar e para usar. Ou seja, num hospital chinês de oncologia, vocês encontram o máximo de tecnologia, o topo da tecnologia, associado ao topo da tradição, à mais antiga tradição, ao uso de ervas que já se conhecem com efeito anticancerígeno extremamente potente. Isso permite com que na China se utilize doses de quimio e radioterapia muito inferiores, ou seja, com mais valias para o doente. Evidentemente, haverá exceções em que terem que fazer exatamente aquilo que se faz em medicina convencional na Europa ou nos Estados Unidos da América. João Silva, bem-vindo também, é osteopata. Vamos começar por aí para explicar um pouco às pessoas o que é a osteopatia. Isto porquê? Porque falamos aqui de muitos conceitos que até certo ponto as pessoas englobam todos nesta questão das medicinas complementares, mas que são diferentes umas das outras. Já falámos da acupuntura, já falamos da fitoterapia, a osteopatia, a homeopatia e por aí fora. Há uma série delas. A osteopatia é o quê em concreto? Assim, do meu ponto de vista, a osteopatia é uma medicina complementar. Não gosto de dizer que seja tradicional, mas também aceito tradicional, mas alternativa não considero. Não considero Porquê que não gosta de dizer que ela é tradicional? Não, também pode ser tradicional. No Sim. entanto, tradicional, então eu tenho que invocar que ela começou primeiro, não sei. Se é tradicional, começou primeiro, então já tenho, pronto, um ponto de vista diferente. Complementar, complementa-se com todas as outras. Desde a medicina convencional, desde a acupuntura, Portanto, acha que é a com todas formulação mais mais. correta? Eu penso que é correta, é complementar. Já que temos que dividir, por exemplo, se alguém faz um vinho caseiro, ele é sempre vinho. Se ele é do Porto, ele é sempre vinho. Pouco importa, não altera. Altera o segundo nome, nunca o primeiro. É sempre medicina. Depois pode ser complementar. Bem, o que é a osteopatia? A osteopatia são medicinas e tratamentos manuais. Nós não utilizamos medicação, utilizamos apenas as mãos e trabalhamos de uma forma holística. Olhamos o corpo como um todo. Temos a intenção, ao contrário de outras especialidades, que se tiver um problema numa mão, vamos observar essa mão, a outra mão, os membros inferiores, superiores, a coluna. Bem, olhamos numa parte de uma visão holística. Não temos essa vertente a nível do cancro, por exemplo, não é tão abrangente como a naturopatia ou a acupuntura. Eu acredito que a osteopatia tem mais a nível, nessas áreas, mais a nível da psicologia, a nível de libertar a tensão, quer dos familiares, quer das pessoas que têm esses problemas, mas a maior abrangência e melhores resultados, pelo menos na minha qualidade de osteopata, é mesmo na coluna vertebral, na parte musculoesquelética, porque trabalhamos muito a biomecânica do corpo. Se existe restrição de movimentos, se existem hernias discais, aí sim o nosso foco é maior. Não utilizamos medicação e acreditamos que qualquer interrupção, qualquer compressão do nervo, por exemplo, o nervo da L5 pode influenciar uma perna ou um pé, pode atacar o nervo ciático, da cervical pode fazer dores de cabeça. Temos que perceber porque é que existe uma disfunção na cervical. Bem, a osteopatia olha mais a nível musculoesquelético, a nível emocional, depois temos a sacrocraniana, que é muito utilizada então para quem tem problemas de câncer ou quem tem problemas de sistema nervoso, que já é uma... Aí sim já é uma terapia dentro da osteopatia, porque a osteopatia tem um diagnóstico próprio, tal como a acupuntura tem, daí que nós defendemos a medicina osteopática como uma medicina complementar. E pronto, dito isto, nós temos a nossa própria visão Na e prática, temos para o nosso percebermos tratamento. o que é que ela pode acrescentar ao doente. O que é que ela pode acrescentar? Pode-lhe fazer restituição de maior mobilidade, pode-lhe eliminar a dor. Por exemplo, ontem tive uma paciente que foi 3 vezes ortopedista, 4 vezes ao hospital, fez remo, voltareno, fez 45 sessões de fisioterapia. Tinha uma todos, luxação na L5
estava com uma lombalgia aguda. Fez 45 sessões de fisioterapia, tomou muita medicação. Ontem fez um tratamento comigo e ficou sem dor após meia hora. Isso não acontece sempre, isto não há milagres na osteopatia. Acontece é quando algo está em disfunção, nós conseguimos corrigir na hora. E se quem Eu já acrescento uma fez... palavra ao que está a dizer o João, é a manipulação. É uma coisa que mais nenhuma outra prática faz. Ou seja, o facto de manipular Exatamente. pode devolver a postura ideal a uma articulação. Pode A repetição. Pode repor, se existe uma luxação numa articulação ou numa vértebra, Pois. pode repor automaticamente. Nem a E cirurgia agora, para as consegue pessoas não fazer isso. confundirem, em que é que isso é diferente da fisioterapia? É muito diferente. A fisioterapia, eu penso que complementam-se muito bem, porque a fisioterapia trabalha na parte da ruptura e da fratura. É muito boa, uma ruptura muscular, a nível da AVC para a longo prazo, a reabilitação, mas tudo o que seja lesões. A osteopatia não trabalha em fratura. Se não aparecer alguém com uma fratura, ou tem de reencaminhar para o sistema. E como é que está o sistema? Tem que ir para a Clínica Geral, a Clínica Geral envia para... Pronto, faz depois para a fisioterapia e tudo isso mais. A questão é que a fisioterapia está mais direcionada para a parte da ruptura, quer muscular, quer da recuperação dessa lesão. A osteopatia, não, porque se existir uma disfunção de uma vértebra, ou se uma pessoa chega com dor de cabeça à fisioterapia, nós corrigimos, por exemplo, a nível da cervical ou a nível cranial, e a fisioterapia não consegue, a Clínica Geral não consegue. Mas eu tiro-lhe a dor de cabeça agora, neste momento, ou uma dormência numa mão, e no seu caso não tem que estar a tomar antidepressivos que depois viciam e só começam a fazer efeito passado um determinado tempo, não tem efeitos secundários no nosso tratamento, é imediato praticamente. Conclusão, é muito melhor. E aliás, eu não faço 45 sessões a ninguém. Nunca na vida o fiz e espero nunca o fazer. Queria dizer que o meu serviço era péssimo. Desculpe o termo. Eu faço no máximo 4 tratamentos. Manuel Dias Branco, bem-vindo também, é naturopata. E vamos introduzir então aqui mais esse conceito. E a naturopatia é o quê? Ora bem, a naturopatia, se quisermos, é aquilo que se considera uma medicina global, que exclui tudo o que é químico e artificial e que recorre a todos os meios biofisiológicos. Portanto, todos estes exemplos que estivemos aqui a falar cabem dentro da naturopatia? Cabem, são respeitados, complementamos e aconselhamos os nossos pacientes a recorrer à acupuntura, a recorrer a outros métodos, como a osteopatia, como a quiroprática. No fundo, a naturopatia é, se quisermos, a medicina inicial, é a medicina que atua sempre de acordo com o total respeito pela fisiologia e pela biologia humana, utilizando todos os meios que possam estar disponíveis sem o recurso a artifícios. E o naturopata, ou a escola de naturopatia, aconselha sempre a alteração do estilo de vida, quando estão em causa hábitos de vida que influenciam, e sabemos que são muitos, influenciam quer o desequilíbrio da saúde, quer a evolução das patologias e mesmo a sua origem. Portanto... E que recursos são esses que não são naturais, que vocês rejeitam? Ora bem, nós não rejeitamos, vamos lá. Se eu receber um paciente para o qual eu não tenho capacidade de resposta, eu vou encaminhá-lo para a clínica Falou geral. há pouco em rejeição, não é? Em rejeitar tratamentos Nós não rejeitamos. Então. Nós não recorremos. Sim. O naturopata não pode recorrer a medicações químicas ou a cirurgias para dar apoio aos seus pacientes. Não é uma rejeição, é uma seleção. A naturopatia tem todas as suas técnicas, desde a psicologia, passando pela dietética, nutrição, fitoterapia, massagem. Aconselhamos o recurso ao osteopata, ao acupuntor. Se eu tiver alguém com uma dor insuportável, eu vou encaminhar para uma terapia clínico, para as pessoas perceberem, do clínico geral nesta área? Poderá comparar-se com o clínico geral, exatamente, das terapêuticas não convencionais. Poderá ser Já vamos assim regressar à considerado. mesa. As medicinas complementares têm ajudado em muitos tratamentos convencionais, têm vindo também a ganhar a sua importância nesta área. Vamos saber quais são, das disciplinas da medicina complementar alternativa, as que são reconhecidas pelo Estado português e como é que é possível separar o trabalho de qualidade que se faz nesta área daquele que pode não ter valor.
Fala-se muito, mas muitos sabem pouco do significado por trás do conceito de terapias complementares. A Organização Mundial de Saúde define que medicinas alternativas correspondem às terapias não utilizadas pela medicina convencional. Vários estudos apontam que, na última década, a opinião pública acordou para uma visão holística dos cuidados médicos. Recorrem às terapias alternativas como forma de combater efeitos secundários da medicação ou simplesmente para encontrar respostas diferentes que até possam complementar a eficácia das abordagens convencionais. Um pouco por todo o mundo, estas terapias ganham cada vez mais adeptos e Portugal não escapa à tendência, onde pelo menos 1 a cada 2 portugueses diz ter recorrido a terapêuticas alternativas ao longo da vida. Em resposta, o Estado português quis regular esta matéria. A Lei número 45 de 2003, de 22 de agosto, veio trazer o enquadramento legal base que estabeleceu as terapêuticas reconhecidas, bem como a acreditação dos profissionais habilitados a praticá-las. Terapêuticas como a acupuntura, a osteopatia, a homeopatia, a naturopatia, fitoterapia e a quiropraxia passaram assim a ser reconhecidas pela lei como tendo uma base filosófica diferente da medicina convencional e, como tal, com processos de diagnóstico e tratamento próprios. A autonomia técnica e deontológica dos profissionais está reconhecida e cabe ao Ministério da Saúde a responsabilidade da credenciação profissional. Aliás, separar o trigo do joio é uma questão importante para a credibilidade destas terapêuticas. Tudo isto resulta num conceito de uma medicina integradora, focada nas especificidades de cada doente e procurando conjugar as melhores respostas da medicina convencional com as mais-valias das abordagens complementares. Tudo em prol da eficácia do tratamento e do bem-estar do doente. Temos connosco uma espectadora que nos ligou a partir de Rio Tinto, onde ela está. É uma doente oncológica que recorre à acupuntura também, penso eu, como complemento no seu tratamento. É a Alice Oliveira, vamos ouvi-la. Olá Alice, bem-vinda à Sociedade Civil. Olá, boa tarde, como está? Estamos a ouvi-la. Está sim, boa tarde. Sim. Eu penso que está a acompanhar-nos, não é? Estou sim. E quer partilhar connosco a sua experiência em relação a este recurso que faz à acupuntura? É isso? Exato, pronto, é assim. Foi mais ou menos em 2012, foi quando foi diagnosticado, obtive a cirurgia no IPO do Porto, o tratamento de quimioterapia foi recomendado e foi a parte assim um bocadinho mais complicada de todo o processo e ficava bastante frágil, o organismo bastante frágil, as defesas também, e então em conversa com o médico eu própria propus e perguntei se haveria algum problema em fazer um bocadinho de acupuntura, talvez me ajudasse, e ele então disse que sim, que não havia problema algum. O médico na altura deu-lhe alguma outra solução quando lhe falou do seu estado mais debilitado? Perguntou-lhe se havia dentro da medicina convencional alguma resposta a este seu estado físico? Não, pronto, ou seja, a resposta era o próprio corpo, que os químicos eram um bocadinho fortes, não é, da quimioterapia, porque era um grau 3, o tumor, e os químicos eram um bocadinho fortes, e pronto, e o meu organismo estava assim um bocadinho, pronto, frágil demais. Então eu resolvi, por acaso, depois vi que está aí o seu doutor Pedro Choi, fui mesmo lá à clínica e fiz assim algumas sessões de acupuntura. E os Portanto, resultados... mas vamos só voltar um bocadinho atrás, Alice. Já conhecia a acupuntura? Já tinha experimentado? Não, eu já conhecia, mas eu nunca necessitei. Pronto, era... Porquê que nessa altura achou que seria a acupuntura o tratamento ideal para ajudar? Porque assim, eram tantos os químicos, o organismo estava assim tão debilitado, eu achei que algo de melhor, algo que pudesse fazer bem ao meu corpo, não só na alimentação, eu ia tentar pesquisar todo o resto. E uma das coisas que me foi falado foi a acupuntura, que me iria fazer bem. E eu então tentei. Através de quê? De amigos, de família, Sim, quem é que a aconselhou? Através de amigos, através de informação, através de ler algumas coisas, porque depois nós ficamos sempre com um bocadinho de tempo, até tempo a mais, não é? Porque foi a cirurgia e espera-se um bocadinho pela análise, claro. Está sempre aquele tempo. Então eu tentei ler e tentei ver um bocadinho o que é que poderia me ajudar, não é? E achei que ia-me fazer bem e ainda fiz assim bastantes sessões de acupuntura. Portanto, Alice falou com o seu médico disse que não lhe faria mal nenhum? Não, pronto. Também não lhe disse que se lhe faria bem? Ou seja,
mal não fazia. O bem depois iria ver e eu própria Muito bem. ia chegar a alguma conclusão. E então, e depois como é que foi a sua experiência com a acupuntura? Foi muito boa, pronto, o organismo, as dores que eu sentia, aquela debilitação, assim, a nível de osso, de cartilagem, de tudo, fez-me muito bem, porque eu acho que quando saía de lá eu saía melhor, eu saía até ao nível de pensamento, acho que até estava com mais boa disposição, fez Portanto, muito bem. fisicamente sentia-se mais equilibrada, é isso? Exatamente, de todo. Só tive pena de não poder, pronto, é assim, eu sei que é bom, é muito bom, mas a nível financeiro depois começou a pesar um bocadinho mais e eu tive que parar, porque eu acho que fiz 12, foram 12 ou 14 sessões e depois tive que parar com muita pena minha. Porque Fazia quê? Quantas sessões por semana? Eu Uma por fazia semana? Uma por semana, exatamente, Sim. uma por semana. E acabou por parar apenas porque não tinha condições financeiras para continuar? Pois, porque depois também era assim um bocadinho complicado, porque a nível da alimentação tentava também ter todo o cuidado, para ver se a quimioterapia, pronto, se fazia tudo sempre direitinho, não deixava nenhuma sessão para fazer para trás e resultou, as 6 sessões resultaram todas elas muito bem. E a radioterapia, eu acho que a radioterapia na altura quando eu a fiz, falei também com a médica, a doutora Helena do IPO, e ela disse-me que o organismo estava bom, mesmo a nível de radioterapia, eu acho que não, resultou muito bem, tive muito bem, não tive aquele problema que às vezes observava nas outras senhoras, de ficarem muito frágeis, de a pele ficar mais frágil, daquela, pronto, posso dizer, aquela queimadurazinha. Sentiu-se não é? bem, de uma forma geral, não é? Ou Exatamente, sentiu-se muito melhor? bem, muito bem, muito bem. Alice, muito obrigada por ter vindo partilhar connosco esta sua experiência. E pronto, e só tenho pena realmente é que não seja uma coisa assim mais Acessível. mais acessível, exatamente, porque é ótimo, é muito bom. E já agora dou os parabéns ao Dr. Pedro Choi, porque tem uma equipa de trabalho aqui no Porto muito boa, muito boa. Obrigada, Alice. E um bom fim de semana para si, é o que lhe desejo. Obrigada. Pedro, quer igualmente. tocar nas palavras Se calhar desta é importante espectadora? dizer que, bom, em primeiro lugar, ainda bem que correu tudo bem com esta telespectadora. Sem dúvida, a medicina chinesa ajuda muito os pacientes que sofrem de doença oncológica, complementando, e eu, quando não é possível de outra forma, tratando diretamente. Evidentemente, quero deixar aqui uma ressalva, os nossos preços são preços normalíssimos, uma consulta de acupuntura ronda os 30 euros, infelizmente existe dificuldades económicas por parte da população, não é um preço superior da medicina convencional, antes pelo contrário, é um preço baixo para Sim, uma mas o que prestação é de certo é serviços que médicos. a maior parte dos pacientes também não deixa de recorrer à medicina convencional para fazer esse tipo de tratamentos. Portanto, acaba por se juntar as duas despesas, não é? Sem dúvida, não está em causa. Estava só a querer ressalvar que nós não cobramos nada de exagerado, antes pelo contrário, os nossos valores são perfeitamente consentâneos. Apenas, infelizmente, vivemos todos uma dificuldades económicas Claro. em Portugal. E, Claro. ou seja, os tratamentos não são caros, as pessoas estão com pouco dinheiro, são coisas diferentes. São essas as alterações que deviam de existir no nosso país também, para que tudo possa ser mais barato. Por exemplo, à semelhança da França, toda a população tem direito a 2 tratamentos anuais, pelo menos. É-lhe dado o direito a cada cidadão poder fazer medicinas não convencionais, paga o valor, envia a fatura, no outro dia tem o dinheiro reembolsado. Quer tenha problemas ou não, tem direito, é oficial há algum tempo. Sim. Nós, na nossa secção, trabalhamos sozinhos. Pronto, quem trabalha na medicina não convencional, eu penso que tem muito mérito, porque nós batalhamos sozinhos, sem o apoio do Estado nem das instituições. Nós fazemos por gosto, não é porque éramos bons a estudar, foi por gosto. Eu, por exemplo, fui estudar osteopatia porque ninguém conseguiu aos 23 anos tratar a minha coluna. Tive um acidente, nem a cirurgia, senão estaria numa cadeira de rodas. Eu fui por mérito e eu penso que todas as pessoas das medicinas não convencionais o fazem por amor. Daí que nós somos muito mais humanos que os nossos pacientes. Também não vamos pensar que nem todos os médicos que estão na medicina convencional também não fazem medicina por amor. Muitos deles fazem com espírito de pressão ou não. Não é uma crítica à parte médica. Portanto, aí não sei se a diferença será muita, não é? Todos fazem. Eu acho que há em uma princípio, as diferença pessoas que se dedicam a esta área da saúde, seja qual for a via que escolhem, geralmente têm, não é? Nem todos, mas geralmente têm uma vocação. Sim, há uma parte importante aqui que tem a ver com a comparticipação, que é um problema sério, mas que é um problema sério no mundo inteiro. As sociedades não conseguem assegurar os tratamentos todos, não há hipótese. E numa altura em que quer queiramos, quer não, o tratamento convencional é o tratamento gold standard, é esse que o Estado pode assegurar porque não tem essa capacidade. A questão é que
Existem outras formas de o fazer, nomeadamente dizer assim, olha, pode fazer 3 tratamentos de medicina complementar por ano, da mesma forma que as seguradoras muitas vezes anunciam que comparticipam de tratamentos de medicina complementar e depois, quando se chega à altura, é complicadíssimo conseguir essa Não o fazem, acabam essa por não conversa. fazer, é? É difícil. É preciso justificar, mesmo a própria psicologia de apoio, que é uma disciplina considerada convencional, é preciso ter uma justificação médica para ter esse apoio. As instituições públicas não têm capacidade, não vale a pena, não têm capacidade. Bom, mas isso para ter também tudo. não acontecerá de outra forma enquanto algumas destas áreas não forem reconhecidas legalmente de uma outra forma. Será isso? Sem dúvida. Eu acho que sim. Mas agora temos que voltar também a uma coisa que o Pedro, acho que posso chamar assim, disse no início e que eu acho que é muito importante perceber. E uma das coisas que eu percebi claramente foi que havia uma discrepância muito grande entre o que é considerado evidência científica em medicina convencional e o que é considerado evidência científica em medicina tradicional chinesa, por exemplo. Pronto. Mas isso não é verdade. Pronto, mas deixe-me só Ok. continuar, eu já lhe explico. Muito bem, eu depois direi. A verdade é que este esforço que a medicina globalmente tem feito para conseguir englobar a forma como se fazem estudos na medicina tradicional chinesa tem ido muito mais além. Existe para nós e para a área da epidemiologia, e nomeadamente para a área da epidemiologia do cancro, um centro que se chama Cochrane Center, que é em Oxford, e que faz os grandes estudos epidemiológicos relacionados e grandes estudos de tratamento e diagnóstico relacionados com o cancro, e a Cochrane tem um centro na China. A verdade é que a forma como se fazem os estudos é que torna com que os estudos sejam válidos ou não. Ou seja, se nós tivermos estudos que comparam 2 formas de tratamento, mas a população é completamente diferente numa forma de tratamento e noutra, as conclusões vão ser completamente diferentes. E, portanto, o que se passa é que o primeiro grande estudo que compara a eficácia de tratamentos com ervas chinesas em doentes em quimioterapia conseguiu, na realidade, e habitualmente os nossos estudos têm qualquer coisa como 200, 300, o que nós chamamos RCT, que é o Randomized Controlled Trials, tem 7 estudos, tudo o resto teve que ser As pessoas não excluído. perceberam provavelmente lá em casa o que acabou de dizer. Os nossos estudos randomizados são estudos que incluem 2 tipos de populações, que são populações que nós tentamos incluir numa forma de tratamento e noutra, Sim. excluindo fatores, porque os colocamos num grupo ou noutro de uma forma aleatória, ou seja, sorteamos para um grupo ou outro Sim. populações que são mais ou menos semelhantes. Se nós, ao incluirmos os doentes em estudos, nós fizermos isso de uma forma que vai enviesar, ou seja, enganar o estudo, Sim, vamos ter isso problemas. explicou logo no início, mas depois na parte final estava a dizer-nos que foi feito o primeiro estudo... Não, foi feita uma análise global Sim. dos estudos com ervas Sim. tradicionais chinesas e o efeito da quimioterapia, porque é uma das formas, portanto, esta doente que nós ouvimos, ela procurou a acupuntura para ajudar durante a quimioterapia. Sim. Outra forma é usar fitoterapia, neste caso Sim. ervas, e na China o que são utilizados são ervas que têm esse efeito, muitas vezes em forma endovenosa, como diz o Dr. Pedro Choi. E quando se tentou extrair estudos que fossem válidos, conseguiram-se apenas 7 estudos. E quando chegou ao fim, a conclusão diz que não há nenhuma evidência que prove que é melhor fazer ervas ou é melhor fazer o tratamento convencional, que são as outras medicações. E, portanto, o que nos falta, neste momento, é conseguir mais evidência, seja à custa de contratar mais médicos norte-americanos para a China, seja à custa de fazer mais estudos, porque o que nós temos é extraordinariamente pobre em termos de o que nós chamamos de medicinas complementares. Portanto, estes estudos que são feitos não são cientificamente válidos, na sua opinião, Maria João? São poucos. Não Os que chegam. são válidos não chegam. Para nós conseguirmos obter um efeito, e queremos saber se esse efeito é diferente, nós temos que ter uma quantidade de população que é proporcional ao efeito que nós queremos. Ou seja, se nós queremos saber se eu vou ficar muito infartada em beber um copo de água, eu tenho que beber vários ao longo do dia para conseguir provar isso. E nos estudos médicos acontece exatamente a mesma coisa. Se nós quisermos provar um efeito X, nós temos que ter uma população de um determinado tamanho. Ora, nós não conseguimos fazer se não tivermos muita gente incluída nesses estudos e os estudos têm que ser muito controlados, ou seja, as populações não podem ser muito diferentes, não é? Claro. A nível da oncologia é sempre mais problemático. Mas, por exemplo, também podemos trabalhar a nível da parte da dor. Claro que sim. Por exemplo, a nível da parte da dor, eu penso que os estudos não serão tão complexos. São, e eu vou-lhe explicar porquê. Porque há uma coisa que se chama efeito placebo. O efeito placebo, uma pessoa deslocou uma tíbia ou um prónio.
está-se a ver ali. Quem é que o corrige? É a Clínica Geral? Não é isso, não é isso. É um Benuron? Não é isso, não é isso. O problema é que todas as coisas, mesmo o Benuron, têm um efeito placebo. Isto tem a ver com as regras da ciência, as regras do que é considerado científico. Exatamente. E o que acontece Com os métodos que são usados nos estudos, não é? Os métodos também têm que ser aprovados, digamos assim. Quantidade. Nós pegamos num hospital chinês que trate doença oncológica e todos eles, mesmo os que são de medicina convencional, usam fitoterapia chinesa. Todos, mesmo os que são hospitais de medicina convencional. Nós temos milhões de casuística. Não temos milhares, temos milhões de casuística, ou seja, milhões de pessoas tratadas. Evidentemente que a evidência... Sim, mas a quantidade só não basta, não é? Depois é preciso provar de que aquilo que aconteceu àquelas pessoas foi realmente provocado... Não é? Evoluiu e não é por acaso que ela é eficaz, foi sempre eficaz, não é eficaz hoje, foi sempre eficaz. Quem tem necessidade de provar a eficácia dela são os ocidentais. Os chineses estão-se nas tintas, é bom da verdade. Que importância é que tem para um chinês provar, por exemplo, aqui há o IPO de Coimbra, São os ocidentais ou é a ciência? São os métodos científicos, não é? A ciência existe em todo o mundo, não existe só no Ocidente. Concordo. E na China também, como é evidente. Mas o que eu queria dizer, por exemplo, vamos ficar num exemplo claro. O IPO de Coimbra provou que um cogumelo chinês era eficaz a tratar, foi cientificamente demonstrado, a tratar o cancro do colo do útero. Acontece que esse cogumelo chinês é utilizado na China há mais ou menos 2000 anos para tratar o cancro. Qualquer tipo de cancro, não o cancro do colo do útero. Ora bem, o que é que trouxe para nós de mais-valia que um médico português provasse que aquele cogumelo é eficaz a tratar o cancro do colo do útero, mais um vírus chamado Human Papillovirus, HPV. Então nós não devíamos... mudou nada da realidade da prática da medicina chinesa. Nós devíamos, portanto, confiar apenas no conhecimento tradicional que vem dos nossos antepassados o que é que a população portuguesa e ocidental sabe de ciência para acreditar ou não na ciência? O que acontece, ou naquilo que a ciência médica prova. Sabe tanto de ciência médica quanto sabe de ciência médica chinesa. Ou seja, sabe exatamente a mesma coisa. Por que razão é que há de acreditar numa e desacreditar de outra? No meu entender, a população tem exatamente os mesmos motivos. Este é um problema que existe de alguma classe científica, a classe científica médica. Eu trato cientistas. Eu não tenho vocação para cientista. E trato cientistas com doença oncológica que são cientistas de outras áreas, não de medicina. Eu não tenho vocação para cientista, nem tenho que ter. Eu sou um profissional de saúde, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Quem quiser fazer estudos científicos com a medicina chinesa, que os faça. Se eu puder ajudar, ajude. Mas não vou fazer que não é a minha vocação. Nem tenho obrigação nenhuma disso. Também são poucos os médicos ocidentais que exercem clínica e que fazem investigação. Para quê? Não sei. Há quem tenha vocação, tem todo o direito de o fazer por gosto e ainda bem que há quem faça. Sim, não têm todos que fazer a investigação, mas exercem a medicina com base numa investigação. E há também um dogma. É? E há também um dogma. Há o dogma da ciência, que é um dogma. Porque a ciência passa a vida a contradizer-se, evolui sob, de certa forma, destruindo às vezes o passado. Um avanço e regressos. Muitas coisas que são consideradas verdades científicas, rapidamente... a ciência, todo o conhecimento evolui acabam por se tornar inverdades. Sim, mas isso não está em causa. O que eu estou a querer dizer é que também isso deveria criar, às vezes, por parte do médico cientista, alguma certa humildade para outras formas de conhecimento. A ciência não é a única forma de conhecimento. A medicina chinesa é a prova disso. Anestesia pela acupuntura, desculpa, só acabaste a frase para seguir do palavra. Anestesia pela acupuntura faz-se há centenas de anos. Quando se fazia, não havia nenhuma explicação possível. Hoje em dia, a ciência dá uma explicação parcial e por isso já aceita. Diz que nós fabricamos endorfinas, que a partir da fábrica de endorfinas fabricamos encefalinas, que isso inibe a dor. Mas isso não explica o mecanismo de todo. Contudo, a ciência hoje já aceita por descobrir que há encefalinas e endorfinas envolvidas no processo. O que eu estou a querer dizer é que isso continua. Cada vez que nós fizemos uma analgesia para amigdalite, para tirar as amígdalas, os pontos são totalmente diferentes dos que fizemos para tirar uma apêndice. Contudo, ambas fabricam deixa-me fazer uma pergunta, e não leva mal. O Pedro, se estiver doente, nunca recorre à medicina convencional? Eu não tenho nada contra a medicina convencional. Também a usa? Recorro sempre e receito e envio sempre os doentes. Não vejo por que razão. Não há nenhuma razão. Nós não temos de ser fundamentalistas de nada. Essa medicina é feita com base em evidência científica. Não tem nada contra a evidência científica. Não a rejeita também. O que acha é que... Eu estudei medicina, portanto, tenho um passado de formação científica. Eu estou a querer dizer é que não rejeito. Há formas de conhecimento que não são exatamente iguais às de medicina convencional e que estão absolutamente certas. Ou seja, estou a querer dizer que para uma coisa esteja certa não tem que ser provada pela ciência. A ciência há muita coisa que não prova e que existe. Eu queria ouvir o Manuel Dias Branco, que ainda não falou também sobre esta questão e sei que a Maria João também iria intervir depois. É muito interessante. Não. Penso que era o Platão que dizia que
para que o médico pudesse curar um certo número de doenças, ele devia ter passado por todas essas doenças para poder compreender e melhor entender a situação e apoiar o seu paciente. Eu fui doente. Foi graças à doença, ao longo de 6 anos, que eu cheguei a um momento que eu é que dava as receitas ao meu médico em Paris. Em Paris. Não era num país de terceiro mundo, em Paris. O meu médico viu-se impotente, depois de passar por uma série de especialistas, desde o especialista do aparelho digestivo, gastroenterologia, até ao psiquiatra. Portanto, acabei no psiquiatra. E eu não tinha nenhum problema psicológico, nem nada que se pareça. Depois de passar por bronquites, por colites, por amigdalites, por apendicites que me queriam extrair o apêndice, o médico acabou por não extrair porque eu não permiti, não deixei. Queriam-me operar o estômago sem saber o que iam fazer, eu não deixei abrir. Queriam fazer uma laparotomia para estudar, eu disse não, se vocês não sabem o que vão fazer, não deixe fazer. Então acabei por encontrar um médico naturopata, mas médico mesmo convencional, que praticava também a naturopatia, que veio a ser professor depois da Faculdade de Medicina de Paris 13, que integrou as medicinas ditas não convencionais, e ao longo de todo esse tempo eu fui sofrendo e fui batendo com a cabeça em muitas portas, e depois de consultar esse médico naturopata, eu comecei a ver a minha saúde equilibrar. E eu continuava a ver o meu médico de família. E eu comecei a consultar o simpósio terapêutico, a procurar remédios à base de plantas. Porque um dia passei numa farmácia e vi na vitrine plantas medicinais para problemas digestivos, respiratórios, etc. Eu sofria de asma bronquítica ou bronquite asmática já, depois de uma série de tratamentos feitos. Isto a propósito de, eu não tenho nada contra a medicina, mas passei pela medicina e graças à complementaridade e depois à substituição, quando não foi necessário usar medicamentos químicos, eu consegui equilibrar a minha saúde. E não se preocupou nessa altura em perceber se cientificamente... O paciente está-se marimbando para as evidências científicas, para as questões que a ciência nos coloca como sendo aquelas que determinam ou que dão a decisão. O que quer é uma resposta que o ajuda. Imagina o quê? Eu entrar no consultório do meu médico e ele dizer-me, eu não sei mais o que fazer por si. O senhor está transplantado, é português, vive em Paris, então, olha, tem que ir para Portugal. Eu tinha saído de Portugal para escapar à guerra colonial. E depois digo assim, bom, se não morro aqui, vou morrer na guerra, portanto, eu não vou nada para Portugal. Eu vou continuar aqui. E comecei a procurar, e quando entrava no consultório, eu dizia ao meu médico, olha, eu fui à farmácia, comprei isto, experimentei isto, não me senti mal, pelo contrário, senti um alívio, agora faça favor de escrever isto porque é comparticipado pela Segurança Social. E ele prescrevia. Eu tenho ali no meu saco, ou na minha pasta, receitas do meu médico de há 40 anos, de medicamentos que ele me receitava e de complementaridade com medicamentos fitoterápicos que existiam na farmácia, que eu experimentava e que eu depois lhe dizia para ele prescrever e ele fazia o favor de prescrever. Quando eu entrava no consultório, ele já me dizia, então, qual é a receita hoje? Se me permitir, aqui um ponto muito importante, que é o direito à escolha. As pessoas têm direito de escolher. E acabei por Desculpa, há uma tentativa em Portugal, por parte da classe médica, de alguma classe médica, não todas, como é evidente, de certa forma, de querer controlar e obrigar o paciente a fazer aquilo que o médico quer. As pessoas têm direito de escolher. Mas não é só isso. Eu tenho, como vocês também vão ter, eu tenho muitos médicos pacientes. Eu também, E claro. tenho muitos pacientes que dizem que vão fazer acupuntura, osteopatia, naturopatia, mas que não dizem ao médico. Sim, Nem ao é médico verdade, do seguro, nem ao médico da clínica geral. Não dizem. E o médico faz essas coisas, só que ele não pode lá escrever, porque o sistema não permite. E isso dizer porque é que isso O acontece? sistema não quer. Porque é o sistema, não é o Não médico. é só o sistema. É isso que estamos a discutir aqui. A base está toda aqui. É Agora, assim, a quer se nível, queira, quer- da lombalgia, em que a Sim. pessoa está toda inclinada, com uma inflamação, é visível, e faz um tratamento de osteopatia, fica melhor na hora, isso não é placebo. Mas pronto, pode haver outras coisas placebo. A osteopatia não Mas tem efeitos placebo. não tem- não, Depois isso não deve tem- ter a credibilidade também, porque, primeiro que já tem muitos anos, e depois porque foram sempre os médicos até que tiveram por trás dessa especialidade. Sim, foi mas uma não- coisa não é nasceu isso que agora. está em causa. Agora, a medicina convencional, de facto, é muito sólida, nós precisamos dela, isso aí não há. Não, mas porquê que a medicina convencional é muito sólida? Porque cresceu assente em bases sólidas. E o que acontece é que quer se queira, quer não, estes dilemas todos da legislação, da capacidade, obviamente que depois há milhares de outros interesses, nomeadamente económicos, o que seja. Mas nós
para criar um conceito do que é bom, distinguir o trigo do joio, temos que ter alguma base, seja a vossa, seja a nossa, seja o que for. Tem que haver uma base. E o que acontece é que esta evidência tem que existir. E a verdade é que isto tem começado a acontecer e acontece cada vez mais. Existe um centro americano onde toda a gente que faz ensaios clínicos, europeus ou não, e que são internacionais, tem que os registar, e que se chama clinicaltrials.gov, que é um site do governo. E cada vez mais os ensaios que são feitos em medicina complementar aparecem lá. Só que, se forem lá e puserem terapias complementares de cancro da mama, que é a minha área, tem 7 ensaios em curso com medicinas complementares e tem 6.010 com terapias convencionais. Portanto, isto caminha devagar, mas tem que caminhar por esse caminho. Porque a única forma de se conseguir convencer não é o doente individual. A experiência individual há de valer sempre à pessoa que a viveu. A pessoa que a viveu retrata a sua experiência como sendo boa ou má. Pode ter um estafermo qualquer, um médico de medicina convencional, que é um horroroso e que trata pessimamente e nunca mais lá vai. Não é? Portanto, isto é uma evidência individual. Isso não serve para criar uma atitude diferente. E é isso que estamos a discutir aqui. São duas coisas completamente diferentes. As experiências são riquíssimas, são ótimas, são excelentes. Mas não é isso que muda atitudes. Não é? Eu gostaria de concluir, Força. se me permite, concluir com a minha história pessoal, que é a história de milhões de seres humanos que batem à porta dos médicos, que são excelentes, sempre fazem o melhor possível, sempre se dedicam com o maior amor ao seu paciente. Mas eu confesso que quando eu consultava os meus especialistas em Paris e eles me diziam que o meu problema era por estar transplantado, portanto não estava no meu país de origem, eu apercebi muito rapidamente que eles estavam impotentes. Isto não é uma crítica aos médicos nem aos especialistas, eles são bem formados para as especialidades que praticam, eles são excelentes profissionais. Para responder a determinadas questões. E a propósito, E em determinadas questões, não é? permita-me só que diga isto aqui, eu li um destes dias, numa página de um jornal de grande tiragem, uma notícia de que um médico foi, ou ia ser considerado culpado por um caso de uma infecção num paciente. Ora bem, isto é muito grave. É estar a acusar, possivelmente, indevidamente, um profissional que não pode controlar o estado das defesas do paciente, não pode saber exatamente a que momento uma infecção se vai manifestar ou se vai agravar. E isto acontece pura e simplesmente porque as bases em que assenta a medicina convencional não são bases que permitam ao médico entender a globalidade do que se passa em cada ser humano. Cada sistema tem interação sobre o outro, não há barreiras, não há separações absolutamente nenhumas, e um médico é formado para ver o corpo humano fraccionado. Portanto, aparelho digestivo, aparelho respiratório, endocrinológico, nervoso e por aí fora. Portanto, o médico terá que a sua formação terá que ser alterada, ele terá que passar a ser um médico global, um médico com uma visão global do ser humano, e aí sim, então vamos fazer o quê? Vamos pedir ao sistema que ligue todas estas medicinas e que forme um médico ideal, que é isso. Ou então, enquanto não, vamos complementarizando e só para concluir, como é que eu chego à medicina naturopática ou à naturopatia? Digo medicina naturopática porque ela é assim considerada. Foi um bocadinho com a sua história pessoal, não é? Para quem não sabe, história pessoal, a minha história pessoal que é comparável à de milhões de seres humanos. Claro. Isto só para dizer que nos Estados Unidos o presidente Obama acaba de criar o seu Obamacare e de integrar a medicina naturopática nesse sistema. Os institutos de oncologia americanos, alemães, suíços. A Suíça votou em referendo a integração de todas as medicinas ditas não convencionais há cerca de 3 anos. A França comparticipa a homeopatia. Provavelmente esse será o caminho também aqui em Portugal. Demora tudo mais tempo a chegar. Okay. Já vamos regressar. Eu tenho que lançar a próxima reportagem. O Sociedade Civil visitou a Mama Help no Porto para conhecer em concreto como é que a medicina convencional e as medicinas complementares se conjugam no apoio às mulheres com cancro da mama.
Um diagnóstico de cancro de mama é um abalo para qualquer mulher. A medicina tem um leque diferenciado de respostas e tratamentos, mas hoje as medicinas complementares podem ser uma ajuda importante para estas doentes. 2 abordagens exploradas no Centro Mama Help. Estas medicinas são fundamentais, sabe? O stress, o exercício físico desestressa muito, a alimentação é fundamental, o reiki, a força, a energia que transmite às pessoas, tudo isto. Depois as pessoas estão aqui e também ao mesmo tempo é um porto de abrigo, porque as pessoas vêm para aqui, muitas delas, e não sabem nada, estão perdidas. E encontram pessoas, aqui, raparigas novas como elas, que já passaram pela mesma situação e dão o testemunho dela. E isso levanta-as e ajuda-as a equilibrar-se muitíssimo mais. Há um ano, o cancro cruzou-se com o destino de Helena Teixeira. A par dos incontornáveis tratamentos hospitalares, neste espaço ela encontrou um conjunto de abordagens complementares que terão tornado esta batalha mais suave. Devido aos efeitos secundários que a quimioterapia tem, não são iguais em todos, mas eles existem, procurei apoio e realmente o Mama Help, neste caso, serviu-me numa série de valências e realmente estou muito grata e continuo e venho cá e vejo que isso para mim é uma mais-valia. Em quê? Sobretudo no equilíbrio físico e psicológico que, neste caso, a consulta da naturopatia me transmitiu. Aquilo que eu faço aqui é orientar a dieta no sentido de a paciente não ter tantos efeitos secundários, aumentar os níveis de energia, o peso não oscilar, ou seja, nem aumentar muito nem diminuir, e ao mesmo tempo fazer com que seja difícil à célula maligna poder progredir. A par da naturopatia, a acupuntura e o reiki são outras 2 terapias complementares aqui disponibilizadas a cada paciente. Primeiro, a acupuntura isoladamente para doentes com cancro da mama não resulta. Está bem? Tem que ser sempre combinada com outras terapias. E estamos a falar da medicina tradicional chinesa e não só da acupuntura. A medicina tradicional chinesa não tem só acupuntura, tem outras valências também, como o Qigong, como o Tuiná, a fitoterapia, pronto, tudo isso. O que é que a acupuntura pode fazer? Foi como eu lhe disse, depende muito do sintoma que a pessoa apresenta na altura. Mas principalmente aqui no Mama Help nós tratamos os efeitos secundários da quimioterapia. Porque as pessoas chegam aqui entupidas de medicamentos, obviamente, de químicos, e não querem estar a tomar químicos para os efeitos secundários dos químios da quimioterapia, não é? Reiki, além de auxiliar no sono, alivia dores, e depois ajuda imenso na regeneração dos tecidos. Portanto, a pessoa, sobretudo, eu costumo aconselhar quem vem aqui a este centro, quando estão nos tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, aconselho sempre, quando vão fazer o tratamento, no dia anterior, se possível, virem fazer uma sessão de Reiki e logo a seguir, ou no dia seguinte, a terem feito o tratamento também, porque ajuda, uma pessoa vai mais forte para o tratamento e ajuda mais facilmente a recuperar também do tratamento, dos efeitos do tratamento. Quem passa por estes tratamentos afirma que há benefícios difíceis de explicar, mas também garante que os resultados, esses, sentem-se. É muito recomendável, muitíssimo recomendável. Pode não ser o mais tradicional, mas nós temos que nos começar a habituar que estas medicinas complementares são uma mais-valia para o doente, e nomeadamente para um doente que teve cancro ou tem cancro. A prevenção e o equilíbrio são fundamentais. Este espaço está implantado no centro do Porto e tem recebido mulheres de todo o país à procura de novas abordagens alternativas. Na realidade, na dura batalha contra o cancro, toda a ajuda é bem-vinda para vencer a doença. Estávamos a falar antes desta reportagem aqui do ponto de situação, dando exemplos de alguns países que têm feito avanços em relação à integração destas medicinas. Como é que estamos em Portugal? Em que ponto é que isto está? Maria João. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma Porquê? vergonha. Há muita resistência, eu acho que há muita resistência. Eu acho que mesmo que as pessoas sejam resistentes, eu acho que negar o que existe é sempre uma patetice, é fazer figura de avestruz e eu acho horrível. Independentemente das tais evidências eu acho que nós temos que caminhar para as ter. Sim. É evidente que é muito mais fácil. Quando o Mama Help abriu, nós sempre tivemos ideia, até porque eu sempre trabalhei e sempre fiz investigação e continuo a fazer,
E é uma área que eu gosto imenso, assim como a área da docência. E lembro-me que um mês depois de abrir apareceu, isto tem a ver com a medicina convencional, mas aplica-se a qualquer coisa. Apareceu o Eduardo Oliveira, que é o nosso professor de exercício físico, a dizer-me todo desesperado, eu preciso acabar o meu projeto de doutoramento, ando aflitíssimo, porque não consigo encontrar doentes no EPO, não consigo, por amor de Deus, dê-me aqui uma casa, porque eu tenho que acabar o meu projeto de doutoramento. Eu tenho um projeto de doutoramento que já concluiu, felizmente, no Mama Help, com muito orgulho nosso, interessantíssimo, sobre de que forma é que o exercício físico, e isto aplica-se a qualquer área de atividade, que implica o que nós chamamos mind-body, ou seja, mente e corpo. Como é que o exercício físico pode também ajudar na recuperação desses doentes? Durante a quimioterapia, como tivemos aquele testemunho há bocado. O que é que ele fez? Ele viu não só medidas objetivas que têm a ver com a mobilidade e tudo isso, como, além disso, acompanhou parâmetros de recuperação das células do sangue, que é uma coisa que é afetada pela quimioterapia. E verificou que o grupo de mulheres, chamado grupo controle, o grupo de intervenção em que ele estava a fazer exercício físico, recuperava muitíssimo melhor os parâmetros do sangue do que as mulheres do grupo controle que não fizeram exercício físico. E, portanto, estes grupos eram grupos mais ou menos homogéneos. Ele conseguiu comparar e conseguiu ver que aquelas senhoras não tiveram que atrasar os ciclos de quimioterapia e conseguiram recuperar muito melhor porque faziam exercício físico. E, portanto, estes aspectos são fundamentais para nós conseguirmos mostrar à sociedade que faz diferença. E faz diferença. O que acontece é que muita gente faz, como estava a dizer há bocado o João, as pessoas têm vergonha de dizer o que é que vão fazer. Não dizem aos seus médicos que vão à osteopatia. Tem medo. Também tem medo. Mas esse caso estava a falar também que a medo. osteopatia acontece com esse tipo de pacientes devido a ativar toda a circulação, toda a parte energética, quer a nível de drenagem, quer a nível do sistema linfático e do sangue, e a pessoa recupera muito melhor que a nível da osteoporose. Muitas das vezes os exames mostram que tem osteopénia, e após 15 dias, um mês já não tem, porque foi ativada toda a circulação, foi restituída a mobilidade, a pessoa depois fez umas caminhadas, apanhou um bocadinho de sol e não tomou qualquer medicação e restituiu a normalidade do organismo. As pessoas quando têm diagnóstico de cancro, habitualmente, e há bocado estava a perguntar àquela ouvinte onde é que ela tinha ouvido falar da acupuntura. Ela disse, foi através de amigos e de informação. Através de amigos é obviamente uma alternativa, até é uma alternativa para a nossa própria publicidade. As pessoas vão a Mama Help e alguém lhes fala. Muitas vezes as pessoas procuram este tipo de medicinas com base em experiências de pessoas mas cada vez mais, amigos e familiares, não é? Cada vez mais, eu não tenho a certeza, mas pela voz ela pareceu-me nova. Não tenho a certeza, mas é um dado científico, ou seja, tudo o que existe acerca do que se faz de medicina complementar na Europa. Este estudo é o único que eu tenho aqui, é o único europeu que congrega dados mais ou menos fiáveis, mas mesmo assim muito poucos. Portugal não está aqui incluído, como é óbvio. Não é? Mas pode referir o nome do estudo? 30, eu depois dou-lhe se quiser, é um estudo publicado numa revista, Annals of Oncology, é uma revista que está na Medline. É uma revista que está na Medline, que é o que nós usamos em termos de investigação científica. Este questionário, o que faz é tentar perceber quais são as pessoas com diagnóstico de cancro que procuraram uma medicina complementar durante o seu tratamento. E a verdade é que as percentagens variam entre 30% e 70%. São percentagens elevadíssimas. O que é que acontece aqui em Portugal além disso? As pessoas vão à procura de informação. E informação na internet, que hoje em dia toda a gente sabe que é uma informação Google, e já está. Informação em português há pouquíssima. Pouquíssima. Mas se estas medicinas tivessem um outro enquadramento, provavelmente a informação mais oficial, a informação como acontece com a medicina convencional seria diferente e o acesso seria outro ou não? Claro que sim. Nos Estados Unidos... Seria tudo mais transparente, mais claro, seria mais difícil provavelmente também desfazer uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm, que é, gostavam até de experimentar ou acham que pode fazer sentido experimentar medicinas, como costumam chamar agora, são não convencionais. Não convencionais ou medicinas complementares, há tantas fórmulas para isto que também não ajuda. As pessoas podiam experimentar de uma outra forma e com mais segurança, porque muitas vezes as pessoas não sabem onde é que vão, até que ponto aquelas pessoas lhes dão garantias, estão certificadas no seu trabalho para fazer aquilo. Neste momento não há ninguém certificado em Portugal, porque não há certificação. Ou seja, qualquer pessoa pode exercer, desde que basta querer, não é preciso mais nada. Circunstâncias em que faz com que é muito difícil poder ter confiança em quem vai exercer, a não ser que haja forma de se conhecer o currículo das pessoas e de saber o que é que realmente estas pessoas fizeram ou não. De outra forma, é um tiro no escuro e é sorte ou azar. Mas temos feito algum caminho neste sentido?
Como é que estamos em termos de legislação ou de preparação de legislação? Porque houve Neste já momento várias há vezes uma que lei, se tentou avançar com uma o Dr. Manuel legislação Branco nesta fez matéria. parte da última tentativa de regulamentação. Ora bem, posso? Podes, Sim, força. claro. Vamos lá. Eu sou um dos membros da Comissão Técnica Consultiva, criada com base na Lei 45 de 2003 e nomeada por despacho 261/2005. Ninguém vai decorar. Mas é importante, por vezes, referir. E esta comissão trabalhou entre 2005 e 2008. O seu trabalho foi para publicação, ou melhor, para auscultação, aquilo que se chama consulta pública, por despacho do Sr. Ministro Correia de Campos. Mas isso era o quê? Qual foi o trabalho em concreto? O que é que vocês tiveram a fazer durante esses 3 anos? Foi o trabalho da caracterização, foi o trabalho completo para regulamentar as 6, inicialmente, a medicina tradicional chinesa só foi aprovada, só foi reconhecida agora. 6 medicinas não As convencionais? 6, que era a acupuntura, a homeopatia, fitoterapia, naturopatia, osteopatia e quiroprática. Como é que se chegou a essas 6? E ficaram outras Essas fora? 6 foi assim. Assembleia da República que Inicialmente estava previsto incluir só 4, que era osteopatia, homeopatia, quiroprática e acupuntura. Eu, tendo regressado de Paris, associei-me na Associação Portuguesa de Naturopatia e comecei a defender a integração também da naturopatia e da fitoterapia e da medicina tradicional chinesa, que eram as 7. Eu peguei no trabalho da Isabel Robar, da doutora Isabel Robar, jurista que deu apoio ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu reconhece, ou melhor, recomenda o reconhecimento de 7 medicinas, entre, portanto, as 6 que já referi, mais a medicina tradicional chinesa. Mas acontece que depois a Comissão não deu seguimento àquela recomendação, ficou lá na gaveta. Muito bem. E eu venho para Portugal e começo a... Mas não vamos contar a história toda aqui, Não, senão começo a temos mais tentar, daqui, não temos começo a tempo. tentar as Eu queria 7. perceber em que ponto Começo a tentar é que as isto 7, está. a integração das 7, e como não foi possível integrar as 7, Ficaram ficámos nas 6. Bem. Portanto, trabalhou-se... Portanto, foi trabalhada essa legislação. A legislação está pronta. É importante que me permita só aqui uma explicação muito rápida e sucinta para que os telespectadores entendam exatamente qual é o ponto da situação. Eu faço muito rápido. Portanto, trabalhamos entre 2005 e 2008. Os documentos finais vão para discussão pública. No fim da discussão pública, a Comissão reúne novamente e... Já reuniu? Vão ainda? Em 2008. É que me está a falar no presente, eu baralhei-me. Pois, mas isto é o historial. Portanto, para entendermos muito a situação atual, é bom falar um pouco da história, senão ninguém entende o que é que se passa, porque há muito secretismo, há muitas barreiras, e isto é importante que se diga também. Trabalhámos entre 2005 e 2008, tivemos a admissão de vários peritos, digníssimos médicos e farmacêuticos que não concordavam e que diziam sempre que não podia haver regulamentação para estas terapêuticas. Fizeram tudo para que isso não acontecesse. A senhora ministra Ana Jorge bloqueou o processo porque a Ordem dos Médicos ameaçou o Ministério da Saúde de que colocava todo o sistema em greve se aquele processo fosse para a frente. E o processo ficou arquivado nas gavetas da Direção-Geral de Saúde. Houve resistências, pronto, que é normal, a partir é do natural. momento, a entrada do atual governo em funções, o que é que acontece? Acontece que todo o trabalho anterior ficou arrumado nas gavetas e foi feito um novo processo com base num relatório falso. Eu digo publicamente e provo que há um relatório falso na Direção-Geral de Saúde que foi enviado ao atual Ministro da Saúde que permitiu que todo o trabalho anterior fosse considerado nulo. Nesse relatório era dito que não se tinha chegado a consensos. Eu tenho uma prova do Presidente da Comissão que diz... Vou terminar o programa sem saber o resto da história. Do Presidente da Comissão. O ponto em que estamos atualmente, depois com o reconhecimento da medicina tradicional chinesa em 2013. Sim. Está em curso agora a conclusão do processo. Já foram aprovadas, já foram feitas, penso que foi 2 portarias. Sim, estão outras portarias em curso para serem apresentadas muito proximamente e pensa-se que o processo terá a sua conclusão ainda este ano.
Mas esperança, não é, temos esperança. Neste No caso Não da é uma ciência medicina, está a tratar da medicina tradicional chinesa já existe Não é uma certeza absoluta. esse Assim, enquadramento. na prática, não existe enquadramento. A medicina não? chinesa foi considerada em 2013, por lei, profissão de saúde e de ensino superior. Portanto, nesse sentido, já é uma super mais-valia, no sentido em que, para todos os efeitos, trata-se da criação de uma nova profissão, a profissão de médico de medicina chinesa, em que é suposto ter um grau académico de ensino superior e que é uma profissão claramente da saúde. Agora falta delinear os parâmetros que caracterizam o profissional e a profissão, ou seja, o que é que as pessoas têm o que é que as pessoas podem ou não podem fazer, o que é que têm ou não têm que aprender. Na prática, ainda é isso que não há falta essa dizer. regulamentação, Ainda é não há. isso? É isso que se está a fazer neste momento. Vamos ter esperança que se concretize. É um departamento do Ministério da Saúde que está a tratar do assunto, uma estrutura estatal, a CSS. É normalmente o departamento que enquadra as profissões em geral da saúde e que regula o Serviço Nacional de Saúde. É a mesma João, quer estrutura. acrescentar alguma questão a mais ou Não, alguma acho que ideia a este- mais? Eu acho, Estamos que estes quase espaços, no final. eu acho que estes espaços são fundamentais. Sem isto não conseguimos avançar muito. Ficamos sempre um bocadinho naquele limbo do crédito, descrédito. Isto vai trazer também mais responsabilidade a todas estas áreas e aos seus profissionais, não é? Eu acho que de sim. uma forma E geral. vai acabar na integração, tem que acabar. Quer dizer, nós seguimos o caminho do resto do mundo, mas temos que seguir o caminho. E pronto, mais difícil ou mais fácil, temos que o seguir. João, quer acrescentar também alguma ideia? Eu só espero que antes de venha mesmo fechar? a existir essa integração, porque nós temos feito um trabalho enorme para divulgar, quer a osteopatia, até tenho sites, drjoãosilva.com, onde tem essas informações, o Pedro Choi também tem, e espero porque isto vai ajudar os médicos, porque os médicos têm que se direcionar para outros tratamentos que eles têm que atuar na hora e que é mesmo necessário, em que podem estar livres e nós a atender outro tipo de pacientes. Que não Mas são, penso que são a ideia mais será primários. cada vez caminharem mais em conjunto, Mais não? em conjunto, e claro. mais integrados, existe não? essa necessidade. Sem dúvida, claro. Eu sou um defensor da complementaridade e da integração. Claro. Ou seja, um defensor que todos juntos fazemos melhor do que cada um de nós sozinho. Somos juntos, somos muito mais fortes. Mas Portugal sempre teve esse problema em todas as áreas. não é? Mas o Mama Help é um exemplo de que nem tudo é mau. É verdade, Não, é um foi bom um exemplo a muitos seguir. É um parabéns exemplo à a Mama seguir. Help. Muitos parabéns. Muito obrigada aos quatro por terem estado aqui esta tarde no Sociedade Civil. Vamos continuar a falar